Hoje eu assisti Pé Pequeno, que é uma animação e tal. Tudo começa no vilarejo dos Yeti, onde tem supostamente uma lenda sobre o pé pequeno, que é o ser humano. O Yeti vive isolado em uma montanha gigante e embaixo tem uma neve, tipo uma neblina. Eles pensam que Yak sustenta o pico da montanha, embaixo das nuvens, vamos dizer assim. E eles não sabem que existe pessoa lá embaixo, só tem um rumor sobre um pé pequeno e o cara é todo felizão e tal, ele concorda com esse sobre as placas que tem tipo umas pedras que falam que é a lei da vila, ele concorda com todas elas, pensa que é totalmente verdade, vive feliz. Ele é o tocador de sino, que quando toca o sino significa que Deus caramujo com a luz do sol aparece. O pai dele é o tocador de sino, que ele é arremessado pela cabeça e toca no sino, e ele é o filho dele. O filho dele vai ser o próximo tocador de sino, e ele erra e é jogado para um lugar muito longe. Ele vê um avião vindo, ele não sabe que é um avião, né? Porque ele vive isolado. Lá tem uma tecnologia primitiva, vamos dizer assim, que permite eles, sei lá, se locomover por lá, não muito avançada. O avião quase acerta ele, sai uma pessoa de lá, a pessoa é arremessada, né? Tipo, a cadeira solta o cara é arremessado e o cara vai ver é o pé pequeno. Só que ele voa para baixo das nuvens. Aí ele volta para a vila, o avião simplesmente ele vai derrapando no gelo e cai lá embaixo. E some nas nuvens. E ele conta para toda a vila, quando ele volta não tem mais nada lá. E ele é considerado um mentiroso por todos e é banido da vila só por enquanto dele pensar e voltar para a vila se arrependendo e contar a verdade. Foi isso que o ancião da vila falou. Ele sai, quando ele sai, ele fica lá vagando e umas pessoas que acreditam nele, até a menina, a filha do chefe da vila acredita que ela é a líder desse grupo. E vão investigando e tal, e ele pergunta para onde ele foi, e foi aí embaixo das nuvens. Ela falou que procurou em toda a montanha, né? E claramente não achou porque é debaixo das nuvens que vive o pé pequeno. Um plano mirabolante de ter uma corda que leva ele para baixo. E a corda chega até um limite e aparece o outro filho do chefe da vila, que é um burrão, que só faz o que os outros mandam, e depois ele é solto por causa desse cara que atrapalhou o bagulho inteiro. Ele é solto lá embaixo e cai na neve. E não morre não. Ele vai pra aldeia humana. Tem um cara que ele, vamos dizer que é um Richard Rasmussen da vida. Ele estuda os bichos e tal. E ele queria se fantasiar de Yeti pra dar um clickbait, tá ligado? Que o YouTube tá ficando todo mundo cachorrinho que lambe, não sei o que, coisa fofa, e tá perdendo a ciência em si. Aí ele queria mais audiência e pensou em se fantasiar de Yeti. Amiga dele não concordou e foi embora com a fantasia. E ele pensou que a amiga dele era o Yeti no início. E depois que viu a amiga dele indo embora, ele meio que atirou um monte de negócio. Ele jogou uma lança e atirou no Yeti. Só que o negócio foi pra cima e caiu nele. Caiu o tranquilizante nele. O Yeti pegou o pé pequeno e foi lá pra montanha, só que tava meio que nevando. E ele entrou dentro de uma caverna, o pé pequeno tava congelado, o ser humano estava congelado. Ele fez uma fogueira e assou como se fosse assar, mas era pra esquentar o cara. E o cara claramente ficou em pânico pra caralho. Ele fugiu pra dentro da caverna, tinha um osso, o Yeti defendeu ele. E ele viu que o cara tava ajudando ele e tal. Aí ele fugiu da caverna e o Yeti pisou numa armadilha. Ele foi ajudar o Yeti porque ele ficou com ressentimento. A menina também, ele lembrou da menina falando que não era certo. Ele ajudou o Yeti. Os dois meio que se esquentaram ali, jogou umas pedrinhas para se esquentar e foram em direção à Vila dos Yetis. Ele se comunicou através de sinais e deu tudo certo. Ele foi para a Vila de Yeti e ele mostrou para toda a vila que o pé pequeno existia. Todo mundo parou de fazer o que as pedras mandavam, que era simplesmente jogar gelo lá para baixo para fazer a neblina, que era o chefe da vila que estava fazendo isso, uma engrenagem que fazia a neblina para ninguém ver o pico da montanha. O pai dele, ele errou o toca-sino. Ele simplesmente errou por causa que não tinha mais alguém para ajudar ele. Ele não conseguiu acionar o negócio e ser lançado. E ele errou. Ele tocou o sino depois que o sol apareceu. Ele ficou, tipo, pensando na vida. Sem o sino, o que que eu sou? Então,
Aí ficou nisso. Depois o chefe da vila chamou o Yeti principal pra lá pra dentro pra conversar. Depois que o pé pequeno fez maior confusão na vila, explicou um monte de coisa pra menina e pro grupo dela que investigou o Yeti. Deu maior confusão, o chefe da vila mostrou que o ser humano atacou os Yeti que moravam em volta ali antigamente, né, com arma de fogo, com flecha, com a caralho é 4. Tiveram que subir para a superfície onde os pé pequeno não sobreviveria, né? Que é o pico de uma montanha. Falou que estava protegendo a vila com as regras e tal e queria que ele mentisse para proteger a vila e tal. E ele foi lá e mentiu, falando sobre o pé pequeno. O pé pequeno até tava quase morrendo, ele tava se sufocando por causa da altura. E o pé pequeno foi preso pra lá, pra dentro do negócio. Provavelmente ele ia morrer. Ele mentiu pra vila inteira falando que era só uma espécie de hack e a vila acreditou. Então eles voltaram a fazer o gelo de novo, tudo voltou ao normal. Só que ele ficou se doendo, né? Porque ele falou que os amigos dele era tudo mentiroso, que era maluco. E os amigos dele ficou puto, que era 3. Era um gordão, uma menina meio maluquinha e um chato para um caralho. E a líder, né, que é a filha do chefe da vila. Ele se arremessou, o pai dele ajudou ele se arremessou para dentro do quarto da menina e a menina tinha descido da montanha com um negócio. O pai dela viu ele entrando, claramente, viu um barulho do caralho, e ele foi atrás. Pediu ajuda dos amigos que ele tinha falado que era maluco. Claramente eles não ajudaram. Ele se jogou de lá de cima de novo e os amigos veio atrás. Só não um, que era um maluco que falava chato pra caralho, que ele ficava em dúvida sobre atrapalhar e ajudar, né? Que ele ia atrapalhar mais do que ajudar. Então, ele ficou. Aí, nossa, deu uma confusão. Ela deixou o cara na onde ele tinha achado antes e deu uma volta por lá. Nossa, mas aí começou a tentar capturar o Yeti e o caralho 4. Os amigos dela ajudou e eles fugiram, tipo, pelos telhados das casas que tinha lá. Ela soltou uns fogos de artifício gigante. Eles fugiram, estavam sendo perseguidos pelos jet ski na neve, tá ligado? Pelos policial. Ela estava sendo perseguida por um jet ski. Todo mundo foi lá. Ele serviu de isca, vamos dizer assim. O Richard de Rasmussen lá do desenho lá, ele meio que vestiu a fantasia e saiu correndo como se fosse o Yeti. Ele até tranquilizou o cara, o Yeti verdadeiro. Ele ficou lá deitadão e começou a andar em direção aos caras. E ele se viu como presa, vamos dizer assim. Ele foi preso por causa de danos morais, de um monte de bagulho. Mas ele tinha até divulgado um vídeo sobre os negócios, mas ele desmentiu falando que era tudo fake para proteger os Yeti. E os Yeti foram tudo lá para cima e explicou tudo a porrada de coisa que tinha. Eles tiraram a barreira, as nuvens, depois de explicar para todo mundo da vila. E eles desceram de novo. Todo mundo, tipo, abraçou os Yeti. Tipo, começaram a todo mundo meio que proteger eles. A vida real não funcionaria assim, não. Ia acontecer a mesma coisa da primeira coisa que aconteceu, que era todo mundo ser capturado e ser testado. Não ia acontecer isso. Certeza que não ia acontecer. No máximo, alguém ia falar proteger eles em um lugar isolado. Ou fazer teste, que é o mais provável. Então, é isso. Acabou. Todo mundo virou feliz. O menino e a menina do chefe da vila, que é a filha do chefe da vila, ficaram juntos, porque eles meio que se deram a mão ali no finalzinho e é como se eles tivessem ficado juntos. E acabou aí. Valeu, falou e tchau. Muito bom por sinal. Valeu.